Portais da Eternidade, parte 3, capítulo 10. Diálogos. Depois dos esclarecimentos finais e da sua recusa em participar de mais uma sessão, Ivete voltou na sexta-feira ao consultório de Marcondes. Como lhe prometera, ele passou os 50 minutos de atendimento agindo de acordo com a conduta exigida de um terapeuta. Ao término, despediu-se polidamente e foi rever a ficha de anotações para verificar se nada faltara. No íntimo, não era isso que ele queria executar. Sentia-se frustrado e revoltado com a situação, mas nada havia a fazer por enquanto. Depois que o tempo passasse e ele houvesse readquirido maior intimidade com a paciente, com certeza voltaria à carga. Por que não? Pensava com certa ironia, tentando rir das intenções sob as quais se ocultava o seu desejo de conquista. Quanto a Ivete, depois de ter sido recebida por Marcondes de modo estritamente profissional, como exigira, apesar de tudo, não se sentiu bem com o tratamento recebido. A sessão pareceu-lhe fria e o terapeuta muito distante. Está certo que ela determinara que as relações entre ambos não passassem das intervenções próprias da psicoterapia. No entanto, ele se mostrou muito afastado, frio e indiferente. Não era bem isso que ela estava querendo. No início da análise, nas primeiras sessões, ele se conduzia profissionalmente. Todavia, ao mesmo tempo, mostrava-se simpático e atencioso. Agora, ele lhe estava parecendo seco, embora educado e respeitoso. Para ter certeza do que estava acontecendo, esperou por mais uma sessão. Observaria todas as frases de Marcondes, as entonações e flexões de voz, enfim, as mensagens ocultas nas entrelinhas se houvessem. Quando entrou no consultório do analista, cumprimentou-o, olhando em seus olhos, e dirigiu-se ao divã. Recebeu um cumprimento leve e depois se instalou um silêncio constrangedor para ela. De repente, esvaziou-se toda a sua mente. Não encontrava nada para dizer. Calou-se num mutismo que parecia não ter fim. Depois de mais de 15 minutos de sessão, não aguentou mais e disse algo sobre o próprio silêncio que se instalara. Marcondes aproveitou a deixa para encontrar o significado daquele mutismo incomum. Embora não tivesse dito isso, o sentido do silêncio parecia significar para ela uma revolta contra a atitude severa, quase ríspida, que ele tomara após o acontecido entre ambos. A sessão foi, no seu entender, um fracasso, ainda que essa não tenha sido a conclusão de Marcondes, que conseguiu ler no subtexto da paciente muito do que lia na alma. Já no seu apartamento, Ivete memorou tudo o que ocorrera na sessão e ficou muito revoltada por ter tido aquele tipo de comportamento. Sei que não quero nada com ele, disse para si mesma. Está mais do que claro para mim que não desejo ter nenhum compromisso com homem nenhum, muito menos com homem casado. Então, por que o mutismo de hoje durante a sessão? Por que esse comportamento infantilizado? Estou mesmo às voltas com a malfadada transferência? Estarei vendo em Marcondes o meu pai da mesma forma como percebia quando criança? Até aí tudo bem. O pior é se estou vendo nele o homem que talvez inconscientemente eu esteja desejando para a minha vida. Esse pensamento soou-lhe não só inusitado como assustador. Não poderia deixar que tomasse corpo, se fosse mesmo real. Apavorada, ficou sem saber como agir. Talvez o melhor fosse acabar com a terapia e procurar outro profissional. Seria essa a decisão correta? Ou ela estava apenas fugindo do problema? Completamente indecisa, resolveu mais uma vez pedir o auxílio de Madre Teresa, sua grande amiga. Ivete não sabia quem fora em sua última encarnação e, como a católica, nem sequer levava essa teoria em consideração. Também pelo fato de ser católica, Madre Teresa do Sagrado Coração nada cogitava a tal respeito. A freira havia sido a superiora do convento carmelita em que se refugiara Joana no século XIX, para apagar a mancha que se instalara em sua alma pelo pecado da traição. Agora, noutra encarnação, a atração que havia entre ambas se fez presente, unindo-as pelos laços de nova amizade. Nada mais natural, portanto, que ela fosse buscar no Mosteiro do Carmo a orientação de que necessitava.
Então, como tem passado, Ivete? Faz algum tempo que não a vejo. Sempre costumava encontrá-la nas missas de domingo. Eu continuo frequentando a igreja, madre, mas creio que nossos horários estão diferentes, certamente. E um dos motivos de estar aqui é justamente por devê-la e saber como está. Felizmente estou muito bem. A perna esquerda não anda obedecendo muito, mas isso é coisa da idade, não me preocupa. A senhora precisa consultar um médico. Temos um médico que vem nos ver de vez em quando. Ele está a par do que ocorre comigo, mas... E o segundo motivo de você ter vindo? Tenho até vergonha de dizer, madre. Entretanto, continuo sem saber o que fazer da minha terapia. Às vezes penso que nem deveria ter começado. O que aconteceu que a faz pensar assim? Bem, eu não aceitei o convite para jantar. Mostrei-lhe que, sendo meu terapeuta e além disso casado, não ficava bem. Completei afirmando que nosso relacionamento deveria ser apenas profissional e nada mais. E ele concordou. Agora procede de modo diferente. Tornou-se sisudo, embora respeitoso. E onde está o problema? O problema está aqui dentro, madre. Dentro desta cabeça destrambelhada. Como assim? Agora sinto falta de um tratamento mais cordial, mais próximo, mais humano, talvez. O que você quer dizer com mais próximo? Abrindo o jogo, madre, eu acho que estou passando pelo que os psicanalistas chamam de transferência. Aquele processo em que o paciente inconscientemente transpõe para ele seus sentimentos em relação aos outros indivíduos, como o pai, por exemplo. Você está vendo um pai em seu terapeuta e quer mais carinho, mais afeição? Pode ser, mas o pior é que também pode ser que eu esteja vendo nele o marido que não tenho. Ivete ocultou o rosto com as mãos e começou a chorar. Madre Teresa chegou-se mais, passou a mão pela cabeça da amiga e falou com voz tranquila. Isso é perigoso, minha amiga, mas pode ser resolvido. Devo mudar de terapeuta? Se o problema for esse, com mais algum tempo, você também não passará pelo mesmo processo diante do novo analista? É verdade. Então o que fazer? Dizer-lhe o que se passa em seu coração, abrir-se? A senhora está dizendo que devo dar vazão aos meus sentimentos? Não, Ivete, não foi isso que eu disse. Então, como terapeuta experiente, ele deve estar acostumado com essa reação por parte das pacientes, não é mesmo? E sabe também como lidar com a situação, pondo às claras o que lhe vai na alma. Ele terá certamente uma resposta adequada, de modo que o problema seja solucionado e você possa dar sequência à sua terapia. É verdade. Eu não havia pensado nisso. Obrigada, madre. As considerações de Madre Teresa foram acatadas por Ivete, que passou a pensar em como fazer a revelação ao analista. Terei de ser muito discreta ao me abrir para Marcondes, pensou. Ele não pode pensar que estou arrependida por ter recusado seu convite para jantar ou por ter rejeitado a sua amizade. Isso levaria tudo à estaca zero. Na sessão seguinte, contou a Marcondes o que estava acontecendo. Não foi fácil, pois teve de abrir-se como nunca, dizendo até mesmo da necessidade de um companheiro em sua vida, o que nunca lhe passara pela cabeça. O meu celibato é fruto de reflexão, Marcondes. Já tive sim homens interessados em casar-se comigo, mas prefiro a vida celibatária. Penso que vivo melhor assim. Já tive muitos exemplos de pessoas que tinham namoro e noivado invejáveis, mas que ao se casarem tiveram uma grande frustração. E nunca viu ninguém feliz no casamento? Também não penso que a maioria, se não é infeliz, feliz também não se atreveria a dizer que seja. De qualquer modo, não me vejo feliz no suposto casamento. Sou muito independente e solitária, já pensei até em viver reclusa num convento. Você tem medo? A pergunta soou como agressiva para a Ivete, que respondeu sem titubear. Não, não tenho medo, apenas não tenho interesse. Você conhece o meu histórico de vida. Estou mais interessado no que você sente, Ivete, e não na sua história, embora ela também seja importante. Pois o que sinto é um grande amor pela vida, mas não por algum homem em particular. Sinto-me bem vivendo como vivo. Então, por que veio a terapia? Não foi para arranjar marido, respondeu Ivete agastada. Foi para abrir mais o meu coração diante do mundo. Muito poético, mas pouco esclarecedor. Tudo bem, sinto que sou um pouco seca em relação a sentimentos. Na empresa,
Consideram-me como durona, mas lá no fundo sou uma pessoa amável. Apenas tenho dificuldade em externar a amabilidade. Uma voz dizia no ouvido de Marcondes: está perdendo a oportunidade novamente. Ela está fragilizada, é hora do ataque. Está esperando o quê? Já no ouvido de Ivete, a mesma voz soava diferente. Cuidado com esse pilantra. Ele só está esperando uma oportunidade para voltar à carga com seu desejo de conquista. Você mostrou-se frágil, era o que ele estava esperando. Dê-lhe um chega para lá, é o que ele merece. Havia um conflito no interior de Marcondes. Eles sempre foram um terapeuta sério e respeitado, e essa era a réstia de dignidade que ainda o impedia de fazer uma loucura, atirando-se nos braços da paciente. Mas a força que fazia era grande, o que o debilitava cada vez mais. Ao término da sessão, que fora muito produtiva, ele estava exausto e voltou para casa completamente extenuado. Gaspar, percebendo que ainda havia um resto de honestidade e sensatez na alma do psicólogo, resolveu mudar de tática, deixando-o mais solto no momento para atacar com toda a intensidade no futuro. Ivete também voltou para o seu apartamento completamente esgotada. A sessão fora bastante pesada, mas em compensação, trouxera muitas expectativas positivas para a sua melhoria de vida. Uma coisa, entretanto, a intrigava, porque aquele pensamento constante de que Marcondes fosse um mau caráter, um desonesto e até um aproveitador. Ele se mostrara competente e digno durante toda a sessão. Então, qual o motivo daquela ideia que fervilhava em sua mente? Madre Teresa a deixara à vontade para voltar ao convento sempre que fosse necessário. Portanto, ela achou melhor ter um novo diálogo que talvez a esclarecesse e a tornasse mais tranquila. Assim resolveu fazer-lhe nova visita. Fico muito contente em vê-la, Ivete. Você é muito bem-vinda em nosso mosteiro. Aqui me sinto como se entrasse no paraíso, madre. Tudo é tão tranquilo, tão sereno. Também temos os nossos problemas, entretanto os julgamos pequeninos diante das ingentes contrariedades do mundo. Devo pedir-lhe desculpa por estar importunando-a novamente com os obstáculos da minha vida. Você é minha amiga, sem dúvida, mas antes de tudo, é uma filha de Deus que vem até aqui para buscar a iluminação para a sua vida. Eu não poderia deixar de ajudá-la no que me fosse possível. Muito obrigada. Primeiramente, devo dizer-lhe que o seu conselho foi de grande utilidade para mim. Abri-me com meu terapeuta e as coisas se esclareceram. Fico muito contente com isso. No entanto, algo me incomoda. Trata-se de um pensamento que me persegue todos os dias, quando me lembro de Marcondes. É a ideia constante de que ele seja um mau caráter, um desonesto e até mesmo um aproveitador. Essas ideias não me dão sossego. Não sei por que as conservo na mente. O que exatamente o analista fez ou deixou de fazer que a intriga a ponto de tal pensamento se tornar fixo em sua mente? Não consigo saber, madre. Depois do convite que ele me fez para jantar e da minha pronta recusa, ele mudou muito. Hoje me trata com uma certa distância, sem deixar de ser atencioso e cordial. Então parece não haver motivo, a menos que seja um pressentimento. Você sabe que certas pessoas parecem ler nas entrelinhas, identificando o que ainda não aconteceu. O pressentimento é uma intuição vaga de acontecimentos futuros. Algumas pessoas têm essa faculdade bastante desenvolvida. Pode ser o seu caso. É verdade. Mas como vou saber se é mesmo pressentimento ou se não passa de preocupação excessiva da minha parte? A melhor resposta que encontro para tal situação é a prece. Tenho me esquecido de orar ultimamente. Orar é tão importante em nossa vida que não podemos nos dar ao luxo de nos esquecer. A prece é o alimento da alma. Como a senhora acha que devo fazer neste caso particular? Ore para Santa Teresa de Ávila. Ela certamente vai ajudá-la a encontrar uma saída para a situação que você está vivendo. Fazendo uma pausa, Madre Teresa foi até uma pequena estante, pegou um livro, escolheu uma passagem e leu para Ivete. Ouça o que nos diz Santa Teresa. Não penseis que a união consista em conformar-me eu com a vontade de Deus, a ponto de não sentir se morre meu pai ou meu irmão, ou então, ao sobrevirem-me sofrimentos e enfermidades, sofrê-los com alegria. Tudo isso é bom, mas às vezes nasce da sensatez natural, que vendo não haver remédio, faz da necessidade virtude.
Quantas coisas assim faziam os filósofos, outras semelhantes que denotavam muita sabedoria. Quanto a nós, só estas duas pede o Senhor: amor de Deus e amor do próximo. Nisso devemos trabalhar. Guardando-as com perfeição, fazemos sua vontade. Assim, estaremos unidas a Ele. Madre Teresa fez uma pausa, olhou atentamente para a Ivete e perguntou: Você está entendendo? Consegue transpor esse conteúdo para a sua vida? Creio que sim. Em vez de alimentar desconfianças, embora possam ser reais, preciso fazer uso da caridade, perdoando de antemão aquele que pretende me prejudicar. Você entendeu melhor que eu. Suas palavras foram inspiradoras, minha filha. Então ouça mais um pouco a nossa Madre Teresa de Ávila. Há certas pessoas que vejo muito curiosas por saber qual o grau da sua oração, tão exageradamente concentradas ao rezar que parece que não usam mexer-se nem agir com o pensamento, pelo receio de perder um pouquinho do gosto e da devoção. Vejo que pouco entendem do caminho por onde se alcança a união. Pensam que o essencial está nas exterioridades. Não, irmãs, não é assim. O Senhor quer obras. Se vedes uma enferma a quem podeis dar algum alívio, não tenhas receio de perder a vossa devoção e compadecei-vos dela. E se lhe sobrevém alguma dor, doai-vos, como se a sentisseis em vós. Nova pausa, e Madre Teresa comentou: Santa Teresa está falando com as freiras do Carmelo, exortando-as à união com Deus. Depois de dizer para que supliquem que Deus lhes conceda com perfeição o amor ao próximo, ela conclui: Ele vos dará mais do que sabereis desejar, contanto que vos esforceis e façais de vossa parte tudo o que puderdes para conseguir essa virtude. Ivete interrompeu-a dizendo aflita: Madre, isso é coisa para santa, do porte de Teresa de Ávila. Estou longe de conseguir tudo isso. É verdade, eu também, Ivete, mas temos de fazer de tudo que na nossa pequenez conseguirmos. Desculpe-me, continue, fui mal educada. Não foi não, você foi honesta, e mais uma vez concordo com você. Somos pequenas demais para realizar aquilo a que a santa nos exorta, mas não podemos deixar de nos esforçar para alcançar. Bem, chega de leitura por hoje. O diálogo com Madre Teresa continuou por mais algum tempo, até Ivete olhar para o relógio e dizer aflita: Madre, já se passaram quase 2 horas que estou aqui tomando seu tempo. Sua presença é sempre benquista neste mosteiro, Ivete. Por mim, continuarei aqui por toda a minha vida. Madre Teresa riu e respondeu alegre: E por que não? Irmã Paulina chegou aqui com 58 anos, hoje está com 80. Acho que meu lugar é no mundo, Madre. Jesus parece querer que eu vença minhas imperfeições no meio das agruras da vida, mas não me recuso a pensar de outro modo. A conversa com Madre Teresa fez muito bem a Ivete. Quando ela se encontrava entre as 4 paredes do convento, parecia pisar sobre as nuvens. As aflições do mundo desapareciam, e o silêncio dos corredores lhe dava a tranquilidade de que precisava. Quando voltava para o apartamento, ainda conseguia manter a paz no coração. Contudo, pouco a pouco, tristemente notava que saíra da cidade de Deus e voltara para a cidade dos homens. No entanto, como dissera no mosteiro, era ali que ela deveria travar as suas batalhas. Lembrou-se de que conseguir uma arma sem igual iria utilizá-la para sagrar-se vencedora: a prece. Vou fazer uso da prece, sim, e vou começar hoje mesmo, agora que já estou prestes a dormir. E cobrindo-se até o pescoço, sob os alvos lençóis, iniciou a oração. Senhor Jesus Cristo, sei que sou muito pequena e imperfeita para pretender ser como as grandes santas do Carmelo. Isto me é impossível, mas peço-vos que estendais vossos braços até mim, de modo a trazer-me a paz de que tanto necessito nesses últimos tempos e a modificar a minha vida para melhor. A leitura que ouvi de Teresa de Ávila me deixou uma lição: que eu deixe de me prender a mim mesma e me abra para o exercício da caridade, expressa no amor ao próximo. Sei que não é fácil, ela mesma sabia disso, mas sei também que se não der o primeiro passo, tudo continuará do mesmo modo como se encontra hoje. Procurarei abrir o meu coração para os outros, tornando-me mais dócil e afável. Que com essa modificação também me abra para uma vida melhor do que esta que estou tendo hoje em dia. Senhor,
O sono foi mais forte que a sua intenção de continuar o solilóquio com Cristo, e ela adormeceu com o coração mais sereno, mais tranquilo. Sonhou que estava no convento conversando com a Madre Teresa. Estranhou estar vestindo uma espécie de hábito semelhante aos que as freiras usam. Quando acordou, lembrou-se de um diálogo em que a superiora do mosteiro lhe dizia: Ivete, você tem de cultivar o perdão e a compreensão. Não há necessidade de compactuar com os erros alheios, mas também não é necessário usar de julgamento a respeito deles. Entre o julgamento e o perdão, fique com este último. Afaste-se, entretanto, de todo erro e ore por aqueles que o cometem. A sua resposta foi breve. Sim, minha madre, eu farei. Não tenho escolha. Quando acordou, esse diálogo estava ainda muito vivo em sua mente, de modo que acendeu a luz, foi até o toucador, pegou caneta e papel escrevendo tal qual se recordava. Mais tarde, já na empresa, digitou no computador e o releu várias vezes durante o dia. Duas coisas a intrigavam. Em primeiro lugar, ser mais compreensiva e, em segundo, afastar-se de quem erra. Devo perdoar a quem? Indagava-se. E de quem devo afastar-me? Qual é a pessoa que está em erro e da qual devo manter distância? Logo veio-lhe à mente a figura de Marcondes. Mas qual era exatamente o erro em que ele estava incorrendo? Era verdade que ela estava intrigada, não propriamente com a sua conduta, mas com o que poderia estar oculto por trás dela. No entanto, era apenas uma desconfiança, nada havendo de concreto que o incriminasse. Realmente o sonho tirou-lhe a tranquilidade. Era preciso saber exatamente o que estava acontecendo. A sua vida estava se transformando em uma rede de suspeitas que não estava levando a nada. Era preciso conversar com alguém ao respeito. Não poderia fazê-lo com o terapeuta, que era o centro do furacão. Também não queria incomodar Madre Teresa. Resolveu abrir-se com Dolores, sua amiga de longa data. Marcaram um encontro num restaurante próximo ao apartamento da amiga. Lá, depois de algumas conversas, Dolores perguntou: Então, você me disse que está intrigada com o sonho e queria conversar comigo? Confesso que não sou boa intérprete de sonhos, mas talvez possa ajudá-la de algum modo. Lembro-me de ter lido na faculdade a linguagem esquecida, mas não me recordo muita coisa do seu conteúdo. Ivete riu da afirmação de Dolores e explicou: Não vim pedir para você me ajudar a analisar um sonho. Ainda bem, pois seu analista deve ser muito melhor nisso. Ele é o problema, Dolores. Como assim? Como vou dizer? Bem, no sonho que tive com Madre Teresa me orientava a perdoar o erro alheio, mas também a me afastar de quem erra. Nada mais justo. Concordo. Mas a primeira pergunta que me veio à cabeça foi: quem está errando e eu devo perdoar? A única pessoa de quem me lembrei foi Marcondes, aquele que a convidou para um jantar à luz de velas. Também não exagere, não foi bem assim. Brincadeira. O problema é que ele está agindo atualmente de modo estritamente profissional. Mudou completamente. Entendi, disse Dolores com um sorriso malicioso. Talvez não é bem o que você entendeu. É possível que eu estivesse vendo nele um pai que já não tenho e que me faz muita falta. Este, no entanto, não é o problema. Cheguei a tocar no assunto durante mais uma sessão. Não é algo tão difícil de resolver. Então, tenho um estranho pressentimento de que por trás dessa conduta aparentemente correta jaz uma segunda intenção nem tão correta assim. Conhece o ditado? Depois da tempestade vem a bonança. Estou vendo ao contrário. Depois da bonança vem a tempestade. Que coisa confusa, Ivete. Como você relaciona isso com o sonho? Pressentimento é a previsão de um acontecimento, não é? É isso mesmo. Pois bem, fiz uma pesquisa a esse respeito. O pressentimento é a percepção de fatos futuros. Fala-se às vezes em premonição, mais ou menos com o mesmo significado. Li casos em que a pessoa tem um pressentimento sobre uma situação, não faz nada e depois tudo acontece como ela havia previsto. Se houvesse dado mais atenção à previsão, teria evitado o acontecimento. Bem, no primeiro caso, dá para se ter certeza de que houve mesmo premonição, mas no segundo fica uma dúvida. E se a pessoa não tivesse feito nada para impedir o acontecimento, como saber se ocorreria ou não? Quanto a isso, você tem razão, mas é melhor não arriscar, não é mesmo? No seu caso, Ivete,
Fica difícil dar uma resposta. O que exatamente faz com que você desconfie que seu terapeuta alimente segundas intenções no trato com você? É difícil responder, Dolores. Não há nada de concreto em que possa apoiar-me. Nesse caso, só você pode tomar uma decisão. Para mim também fica difícil dizer alguma coisa. Eu sei. Penso que vim aqui mais para desabafar do que para encontrar uma solução, mas com a sua lógica nas indagações que fez, você conseguiu ajudar-me. Realmente, não há nada de infalível no que estou sentindo, nada de concreto. Desse modo, Ivete concluiu pelo adiamento da decisão. Esperaria mais algum tempo para ver onde aquela correnteza ia desembocar. Capítulo 11. O Império contra-ataca. O Império do Mal não sossega tão fácil. Quando uma ideia de vingança subdizia a mente de um obsessor, é difícil que por si só ele mude de opinião. Gaspar estava convicto de que deveria fazer seu antigo oponente sofrer até as últimas consequências. Queria vê-lo arrastar-se no chão completamente ensandecido. Ele sabia que, sendo persistente, poderia conseguir essa desorganização mental em sua vítima. Por esse motivo, insistia cotidianamente na ideia destemperada de lançar Marcondes sobre Ivete, ao mesmo tempo que tinha certeza absoluta de que esta se negaria a qualquer intercâmbio amoroso com o terapeuta. O que ele queria, na verdade, era que a ação imoderada de Marcondes acarretasse graves consequências para ele e sua família. Nada havia de específico contra a família do analista, mas tudo o que pudesse ferir o seu desafeto era válido. Quanto a Ivete, era difícil acercar-se dela pela proteção quase constante de sua espiritualidade superior. No entanto, quando ela baixava a guarda, Gaspar se infiltrava em seus pensamentos, fazendo prevalecer a ideia de que algo estava sendo tramado na surdina contra ela por seu próprio terapeuta. Essa desconfiança fora plantada como uma semente lançada em terra fértil, pois Ivete já suspeitava de algo que, embora nebuloso, fazia prever maus momentos em futuro próximo. Foi assim que a executiva teve outro sonho, um pesadelo mesmo que a apavorou. Era uma sexta-feira. Depois da sessão de psicoterapia, ela foi jantar sozinha em uma cantina italiana. Alimentou-se bem e bebeu 3 taças de vinho tinto italiano produzido na região da Toscana. Quando chegou ao seu apartamento, estava levemente tonta. Tomou um banho demorado e foi para a cama. Não demorou a adormecer, mas antes pensou algum tempo na conduta de Marcondes, que ainda lhe parecia suspeita. Mais alguns minutos e caiu no sono pesado. Sonhou que um homem que não lhe era estranho conversava com ela. A conversa conduziu-se mais ou menos assim. Ivete, cuidado com seu terapeuta. Parece-me que eu conheço, mas não me lembro bem. O senhor pode apresentar-se? Sou seu amigo. Só isso? E ser amigo é pouco? Não foi o que quis dizer. O que pretendi falar-lhe foi que não sei o seu nome nem de onde o senhor é. Sou da terra do além e a conheci muito perto de outros tempos. Terra do além? Você está morto? De certo modo, sim, mas de outro não. Caso contrário, não estaríamos conversando, não é verdade? Que conversa mais estranha! Afinal, o que o senhor deseja? Venho alertá-la a respeito do seu terapeuta. É preciso ter cuidado com ele. Cuidado contra quê? Ele é um lobo em pele de ovelha. Explique-se melhor. Ele é um espinho sob a rosa. Ainda não entendi. Ele é. Sim? Cuidado, Ivete, cuidado. Olha o precipício logo ali. Um solavanco em seu corpo a fez acordar assustada. Suava de tal modo que o travesseiro ficou molhado. Pôs as mãos nas têmporas e notou que estava com forte dor de cabeça. Lembrou-se do sonho e pensou, que pesadelo horrível. Que homem era aquele, coisa esquisita. A sua fala era fúnebre e o seu olhar inspirava temor. Ah, já sei. Foi a comida, e mais ainda o vinho que eu bebi. Exagerei na dose. Por só isso poderia me levar a um pesadelo sem pé nem cabeça. Levantou-se e foi tomar um remédio na cozinha. Quando voltava para o quarto, uma ideia saltou-lhe à mente. Espere um pouco. O sonho não foi sem pé nem cabeça. Faz sentido o que aquele homem estranho me disse. Eu ando desconfiada do comportamento de Marcondes, e o que o desconhecido me disse foi exatamente para tomar cuidado. Por que fui acordar bem naquela hora?
Sentou-se na cama e continuou suas reflexões. Na verdade, aquele homem não me pareceu estranho. Não consigo agora me recordar, mas durante o sono percebi que a sua fisionomia me era familiar. Quem será ele? Por que estava interessado em me ajudar? Não parecia nenhum anjo da guarda. Isso realmente ele não era. Sua voz soava soturna, assustadora. Seu aspecto era de uma pessoa descuidada. Afinal, quem era esse homem? Por que insistia em dizer para eu tomar cuidado? O sonho pareceu-lhe uma charada, um enigma difícil de ser interpretado e resolvido. Não posso levar este sonho para análise, pensou, pois estaria pondo às claras a desconfiança que para a respeito dele. Tenho de ficar de olho aberto. Ainda naquele momento ela sentiu uma sensação estranha e extremamente desagradável. Estava arrepiada e um calafrio tomou conta do seu corpo. Ivete não sabia que era médio sensitiva. De fato, quem estava muito próximo de Ivete era Gaspar, seu marido na última encarnação. Suas intenções eram malévolas, não propriamente em relação à ex-esposa que o traíra, mas no tocante ao amigo traidor, que ele queria destruir com requintes de crueldade. Em relação a Ivete, ele guardava um sentimento de ciúme e posse. Não queria o mal em sua vida, mas também não desejava que fosse feliz na companhia de outro homem. Você me traiu, dizia, retorcendo-se grotescamente. Mas não consigo fazer justiça contra você como gostaria, pois sofreria os mesmos padecimentos. No entanto, não permitirei que seja feliz com qualquer homem que porventura possa traí-la. Tirarei de sua proximidade todos os pretendentes. Se eu não pude usufruir da felicidade ao seu lado, ninguém conseguirá. Na verdade, Ivete, ainda estou apaixonado por você. Tolo que sou, pois você já nem pensa mais em mim. Mas o que fazer se não consigo seguir em frente, deixando tudo para trás? De certo modo, vou protegê-la contra aquele traidor imundo que deseja conquistá-la de novo. De outro, estarei insuflando na mente daquele miserável a volúpia e a paixão, a fim de que, diante da sua recusa, ele mergulhe no mar de sofrimento atroz e insanidade irreparável. Destruirei o traidor desprezível e destroçarei toda a sua família, não deixando pedra sobre pedra. Quanto a você, Ivete, verei depois o que fazer. Assim retirou-se com ódio no coração em busca de seu desafeto. Ivete, aos poucos, começou a sentir-se melhor. Passaram calafrios, arrepios que estava sentindo. Entretanto, as palavras que o estranho incutira em sua mente continuavam a ressoar. Na verdade, no desdobramento, Gaspar lhe soprou aquelas palavras que deveriam deixá-la ainda mais preocupada em relação a Marcondes. A dúvida persistia. Marcondes levantou-se naquela manhã com forte dor de cabeça e assim passou todo o dia. Quando foi ao consultório após uma discussão agora rotineira com a esposa, esperou pelo primeiro paciente do dia. Tratava-se de Inácio, corretor de imóveis de 38 anos, que, insatisfeito com sua vida afetiva, procurava compensar a contrariedade com aventuras extraconjugais. Neste aspecto, era preciso e minucioso, contando detalhes todas as suas conquistas e acrescentando minúcias que de fato não tinham acontecido, para colorir e realçar as suas peripécias. Inicialmente, Marcondes buscava separar a realidade da fantasia, mas depois da aproximação do obsessor, deleitava-se com os casos narrados por Inácio, acreditando piamente na sua veracidade e sentindo uma ponta de inveja por não conseguir fazer o mesmo. Nessa tarde, o paciente caprichou nas tintas, tingindo de extremamente prazerosa a última conquista que empreendera. Pois é, Dr. Marcondes, desta vez consegui superar-me. Apareceu na última sexta-feira uma moça de cerca de 30 anos procurando um apartamento para alugar, solteira, descompromissada. Dizia que precisava com urgência de um apartamento na região do Butantã, pois é mestrada em física. Consegui encontrar em minha relação exatamente o que ela desejava. Levei até o prédio e não deu outra. Ela fechou o negócio ali mesmo. É claro que não fiquei nisso. Com meu charme e minha competência, convidei-a para tomar um chopp ali perto mesmo. Claro que ela aceitou. Dali em diante foi só jogar um pouco de conversa e a presa estava totalmente abatida. Marcondes ouvia atentamente, sem nada dizer, mas em vez de analisar as bravatas do paciente, comparava-se a ele, colocando-se em nítida desvantagem. Gaspar ao seu lado ria despropositadamente,
mas depois, fazendo-se de sério, soprou no ouvido do terapeuta. Viu como você está com cara de trouxa? Inácio é que sabe conquistar uma mulher. Você não passa de um paspalhão. De que modo uma pessoa desajeitada como você poderá ter êxito nos empreendimentos amorosos? Marcondes acorde. Chegou a hora de agir da maneira certa. Ouça bem o que diz o seu paciente e faça o mesmo. Se Ivete está difícil, comece com Lucélia. Essa garota está pendendo para o seu lado, de modo que vai ser muito fácil dar o bote e alcançar a vitória. Lembre-se de uma coisa, Lucélia será apenas a entrada. O prato principal virá depois. Afinal, Ivete não é tão resistente como parece. Marcondes é agora ou nunca. Ele deixou de sentir o sabor da inveja e começou a conjecturar, instigado pelo obsessor. Analisando melhor a situação, creio que também posso atingir o que pretendo. Por que julgar que Inácio é melhor do que eu? Se ele alcança as suas prendas, eu também consigo os meus brindes. Pensando bem, Lucélia poderá ser a ponte que vai me levar a Ivete. Essa garota é ingênua o suficiente para cair na armadilha que vou lhe preparar. Poderei cometer até pequenos deslizes que serão corrigidos na grande conquista. Como se costuma dizer, errando também se aprende, não é mesmo? E achando que a ideia era sua, concluiu: Lucélia será a entrada, Ivete o prato principal. Na terça-feira seguinte, dia da sessão marcada para Lucélia, Marcondes já havia traçado seu plano de conquista. Emprestaria um livro para ela e a convenceria a discuti-lo após o período da sessão habitual. Daí para o jantar seria um passo, e o restante seria mera consequência. Ele já estava em plena fase de fascinação por parte do seu obsessor, de modo que não tomava conhecimento do passo falso em que estava dando. Gaspar dominava-o com muito empenho e firmeza, sem que ele conseguisse perceber o embuste que estava por trás das suas reflexões. As falácias da sua argumentação eram-lhe totalmente desconhecidas, pois seguia passo a passo as assertivas expostas pelo obsessor. Por outro lado, para garantir a derrocada do obsidiado, Gaspar procurou incentivar Lucélia, quem vigilante deu guarida às insinuações que lhe foram atiradas com muita astúcia e sagacidade. O próprio motivo de sua procura pelo terapeuta foi usado como armadilha. Se ela estava precisando abrir-se mais para os outros, se ela estava necessitando de mais contatos, nada melhor do que fazê-lo com o terapeuta, que naquela altura já estava atraindo para além do processo de análise psicoterápica. A sessão transcorreu normalmente, porém assim que Lucélia levantou-se do divã, Marcondes deu início à concretização do plano inspirado por Gaspar. Lucélia, falamos bastante sobre relações interpessoais hoje, não é verdade? É mesmo, foi o que mais fizemos, pois eu tenho um livro que trata desse tema. Gostaria que você lesse os 2 primeiros capítulos para discutirmos na próxima semana. O que você acha? O prazo é suficiente? Não é de leitura difícil? Pelo contrário, uma das qualidades do autor é a simplicidade e a clareza das ideias. Nesse caso, uma semana é o bastante. Ótimo. Mas para não prejudicar a sessão, gostaria que ficasse mais alguns minutos, a fim de aproveitarmos bem o tempo de discussão sobre o conteúdo da leitura, pode ser? Claro, ficarei um bom tempo, a fim de que possa aproveitar bastante a oportunidade. Tudo acertado. Marcondes ficou ruminando os pensamentos para que nada viesse a estragar o seu plano. O primeiro passo foi dado, pensou. Agora é trabalhar bem para que não ocorra o que aconteceu com Ivete. Tenho de pensar nos mínimos detalhes e, para isso, ainda me resta uma semana. Tenho certeza de que o resultado será melhor do que eu possa agora imaginar. No tocante a Lucélia, saiu da sessão entusiasmada. Gaspar, que a seguia, procurava instigar-lhe pensamentos e sentimentos românticos em relação à reunião que teria com Marcondes após a sessão da próxima semana. Gostei da ideia. Não estou precisando mesmo de maior contato com as pessoas? E que contato melhor do que esse com Marcondes? Não é sempre que uma mulher tem o privilégio de estar a sós com um homem como ele. Uma das coisas que me atrai na sua pessoa é a segurança. Ele fala com convicção, não titubeia. Expõe o pensamento seguro de si. E tem outra coisa, a sua experiência. Um dos motivos pelos quais estou sem namorado e sem dúvida, a repulsa que tenho por rapazes sem vivência.
sem experiência de vida. Isso ele tem de sobra. Parece que desta vez a sorte está ao meu lado. Gaspar sentia-se satisfeito. Seu projeto estava quase concretizado exatamente como ele previra. Agora conseguiria dar início à destruição da existência malfadada de seu rival. Destarte ficou fazendo a ponte entre Marcondes e Lucélia, empurrando um em direção ao outro. Mas a verdade é que alguma coisa travou a paciente durante a sessão seguinte, de modo que, em vez de insinuar-se para o terapeuta como planejara, ela se fechou num mutismo exasperador. Ao sair da sessão, mal disse até logo, desaparecendo rapidamente da visão dele. Será que não fui claro? Perguntou-se o analista enquanto relembrava os momentos da sessão. Creio que fui, mas nesse caso por que ela ficou tão refratária às minhas investidas? Ou ela é burra e não percebeu nada? A situação era extremamente incômoda, pois era a segunda vez que ele tentava alguma coisa e tudo saía às avessas. Da primeira vez, fora com Ivete e agora com Lucélia. Eu é que sou um incompetente amoroso ou as minhas escolhidas não merecem os meus galanteios? A situação está ficando insustentável. Quando era jovem, conseguia com grande facilidade o que articulava em minha mente. Porque hoje não consigo mais, ainda tenho meu charme. Falando português, claro, não sou de se jogar fora. Tenho mais de 50 anos, mas conservo ainda um certo frescor da mocidade. Um fascínio por sobre os cabelos grisalhos. Mas então, por que não estou conseguindo nada do que eu desejo? Marcondes já atendera o último paciente, quando se deitou no divã e prostrou-se em pensamentos desanimadores. Gaspar, que assistia a tudo, achou o momento propício para mais uma sessão obsessiva. Marcondes, Marcondes, por que tanto desânimo? As coisas não acontecem da noite para o dia. Tudo tem as suas etapas de realização. E você sabe muito bem que a Lucélia é inibida, travada, emperrada mesmo. Se não fosse assim, não estaria fazendo terapia. Ou estou mentindo? Prometo-lhe, no entanto, uma coisa. Após a próxima sessão, você conseguirá o que está querendo tanto. Passarei a semana entre ela e você, fazendo de tudo para jogá-la em seus braços. Você terá a Lucélia, e eu terei o início da minha desforra, o começo da minha vingança descomunal. Lucélia saiu arrasada da sessão. Fantasiara tanta aproximação entre ela e o analista. E qual foi o resultado? Decepção, disse para si mesma. Decepção tremenda. O que aconteceu comigo? Fiquei muda quase todo o tempo. Falei um pouco sobre meu pai e minha mãe e de repente veio-me o mutismo. Não consegui nem mesmo responder claramente às perguntas que ele me fez. Tremi nas bases. Verguei sob o peso da minha maldita timidez. Durante a sessão ele foi competente como sempre. Na saída, estava me convidando para discutir sobre os capítulos que li. Eu fui inventar que tinha um compromisso inadiável. Que compromisso? Bati em retirada do modo mais tacanho possível. O que aconteceu comigo? Ele deve me achar um bicho do mato, uma anta perdida nas ruas da cidade. Gaspar ria muito, enquanto observava Lucélia metida sob um cobertor muito grosso para a temperatura ambiente. É a vergonha, pensou. Ela está tão constrangida que deseja sumir embaixo dessa coberta. Preciso entrar em ação, ou as coisas não acontecerão segundo meus planos. Acercou-se de Lucélia e começou a falar. Lucélia, o que aconteceu era de se esperar. Você quis dar um salto muito grande. Estava na cara que a timidez iria bater exatamente quando você precisasse de desenvoltura. Não fique chateada. Uma situação dessas acontece uma única vez. Na próxima semana eu garanto que as coisas serão bem diferentes. Você é bonita, atraente. O que falta é pôr tudo isso para fora. Ao primeiro sorriso maravilhoso que você ostentar, ele cairá por terra. Não há homem que resista aos seus encantos. Ou não notou ainda que ele está caidinho por você? Não percebe como ele a olha? Não reparou como escolhe as palavras para dirigir-se a você? Gaspar fazia de tudo para que ela se arremetesse dos braços de Marcondes, ao mesmo tempo em que o instigava a aproximar-se da jovem. Assim como aconteceu com o analista, a paciente também aceitou suas sugestões. Não sei por que me veio este pensamento agora, mas tenho notado um olhar diferente de Marcondes quando me encara tete a tete, tanto na chegada ao consultório como na saída.
Na semana passada, quando me retirei apressado, os seus olhos pareciam sair das órbitas. Acho que, sem perceber, eu estou conquistando. Justamente eu, que sempre me achei sem graça. Como é bom saber que um homem tão especial como ele está interessado em mim. Interessado não, apaixonado. Isso mesmo, apaixonado. E riu enquanto fazia uma pose exagerada. Quem mais ria, entretanto, era o obsessor vingativo que via chegar o momento da derrocada de Marcondes. O seu dia está chegando, desgraçado. Demorou muito, mas está próximo, e eu ainda vou rir muito ao vê-lo estendido no chão, proferindo palavras desconexas e babando como um cachorro louco. Você vai pagar ceitil por ceitil, infame. Para completar o quadro tétrico montado por Gaspar, faltava ainda uma peça, Dora. Era preciso que ela começasse a desconfiar do marido de tal modo que passasse a segui-las ocultas até pegá-lo em flagrante delito moral. Para tanto, iniciou um assédio constante em sua residência, buscando envolvê-lo em seu projeto sinistro. Aproveitou-se de uma folha de sulfite sobre a escrivaninha de Marcondes em seu apartamento. No cabeçalho da folha estava escrito o nome de Lucélia. Ao encontrá-la, Dora dobrou e a deixou onde estava. Gaspar, entretanto, soprou em seu ouvido. O nome está escrito naquela folha e era o início de um bilhete. Seu marido ia enviá-lo, mas escreveu de modo desalinhado demais e resolveu escrever todo o bilhete noutra folha, que chegou à destinatária. Você não percebeu ainda? Marcondes tem uma amante. Bem, uma coisa você já sabe. O nome dela, marque bem, é Lucélia. Dora colocou a folha de sulfite debaixo de um livro e foi até a sala, mas alguma coisa dizia que aquilo não era simplesmente uma folha de papel, não seria o início de um bilhete amoroso. Voltou ao pequeno escritório e procurou o suposto bilhete. Levantou o livro e abriu a folha. O nome Lucélia, isolado na brancura do papel, pareceu emitir um grande brilho. Quando alguém escreve um bilhete, inicia com o nome do destinatário, isso é verdade. Então poderia mesmo ser um bilhete, mas também o nome de alguma paciente. Talvez ele fosse iniciar alguma relação de nomes ou precisasse dizer algo importante àquela paciente em particular. O melhor seria perguntar-lhe quando voltasse do consultório. Marcondes demorou para chegar. Eram 11h15 da noite quando a porta da sala de visitas se abriu. Demorou, hein? Disse-lhe Dora com certo ar de incômodo. Fiquei revendo algumas fichas de pacientes e o tempo voou sem que eu percebesse. Mas você nunca reclamou por que isso agora? Eu não estou reclamando, apenas fiz uma observação. Tudo bem, já expliquei. Encontrei esta folha no chão do quarto, mentiu. Não sei se há algum lembrete a respeito de uma paciente. É isso mesmo, respondeu rapidamente Marcondes. Tenho de dar-lhe algumas orientações na próxima sessão. Pode jogar fora, já anotei na agenda. A resposta foi tão convincente que Dora sentiu-se mal por ter desconfiado do marido. Este, por seu lado, pensou com ar de preocupação. Não posso estar cometendo erro tão primário. Escrevi Lucélia quando estava pensando numa boa estratégia para abordá-la. Mas isso não se faz. Tenho de tomar mais cuidado. Agora esse nome já está na memória de Dora. Para tornar a explicação mais plausível, concluiu. Era para ter escrito também o nome de Dona Estela. Acabei me esquecendo de anotar na agenda. Você trata as suas pacientes por dona? Só quem está na terceira idade. Dona Estela tem 70 anos. Falei brincando. É bom mesmo respeitar os mais velhos. Dora jogou o papel na lixeira e resolveu esquecer o incidente. Gaspar fora derrotado nessa batalha, mas uma guerra se faz com várias delas. Ele não iria perder a oportunidade de insuflar desconfiança no coração de Dora. A semana foi intensa para todos. Marcondes exercitava-se para sua conquista amorosa. Lucélia prometia a si mesma que não voltaria a ter um comportamento infantil, como aquele que expressara na última sessão, e Dora resolvera deixar de importuná-lo com desconfianças infundadas. Quanto ao obsessor, usou todo o tempo de que dispôs para preparar o terreno a fim de lançar Lucélia nos braços de Marcondes, mas não foi só. Sempre que pôde, procurou manter em Ivete a dúvida sobre a conduta de Marcondes em relação a ela, sem a interrupção da análise. Ele queria conversar desaquecida naquela situação para movimentá-la posteriormente. No tocante a Dora, Gaspar tinha um novo plano.
Capítulo 12. Um incidente lamentável. Lucélia procurou esquecer sua fuga do consultório psicológico e buscou preparar-se para ser mais atirada. Não me jogarei sobre Marcondes, pensou, mas também não fugirei se ele jogar o seu charme sobre mim. Aceitarei os elogios e farei os meus também. Preciso deixar para trás essa maldita inibição que me perseguiu durante toda a vida. Já perdi várias oportunidades de conseguir namorado porque me fechei. Tornei-me tão hesitante que cada pretendente saiu em busca de garotas sem problemas. Agora chega. Ou eu saio desta situação ou naufrago para sempre. Ela parecia não perceber que estava buscando sair de um problema para entrar no outro pior. Seu bom senso foi obscurecido pelas insinuações obsessoras de Gaspar. Ela não conseguia enxergar o precipício que se formava sob os seus pés. Tudo o que desejava era vencer a inibição, sem se importar com os recursos que usaria. Considerava que os meios estariam justificados pela magnitude do fim a que se propunha. Marcondes, por sua vez, repensou durante toda a semana o seu plano para desarmar Lucélia e torná-la sua presa. É preciso avançar de mansinho sem que ela perceba o que estou pretendendo. E pensando bem, estou desejando algo muito bom para ela. Vou dar um grande passo no processo de abertura a que ela se propôs, pois ela mesma quem disse, pareço um bicho do mato. Não consigo aproximar-me de ninguém quando alguém se aproxima de mim, bato em retirada. Ora, isso é vida? Farei com que ela perca o medo que tem das pessoas, particularmente dos homens. Depois de minha conquista, ela vai conseguir todos os homens desejados que estiverem ao seu alcance. Não arredarei pé. A minha ação será vitoriosa. E não posso me esquecer de que o meu verdadeiro alvo é Ivete. Lucélia é o início, Ivete é o fim. O obsessor se apossara tanto de Marcondes que ele não conseguia enxergar o ridículo da situação a que iria se expor. Estava fascinado. Chegado o dia da próxima sessão, Marcondes recebeu Lucélia com largo sorriso e, depois dos cumprimentos, deu início ao esquema que montara. Que belo vestido, você nunca veio à terapia com ele. É verdade, comprei-o neste fim de semana. E que bom gosto, hein? Cabe certinho em seu corpo. Lucélia ficou vermelha. Pensou em correr para o divã ou para a porta, mas uma lembrança surgiu em sua mente. É assim que você pretende perder a inibição? Faça também um elogio a ele. Quando é que você vai aprender a se relacionar bem com os outros? Com certo esforço, ela sorriu e, olhando para a gravata do analista, disse faceira. Você também tem bom gosto. Essa gravata é simplesmente linda, combina bem com o seu terno grafite. Tudo começara bem para o terapeuta, entretanto, ela estava ali para a terapia, de modo que ele teve de interromper a abordagem inicial para principiar a sessão que transcorreu normalmente. Contudo, passados 50 minutos, quando Lucélia deixou o divã, Marcondes pediu que esperasse e foi buscar o livro que deixara estrategicamente sobre a escrivaninha para emprestar-lhe. Lucélia, falamos muito hoje sobre inibição. Gostaria de discutir sobre os 2 primeiros capítulos do livro que lhe emprestei. Ótimo. Tudo que me ajude a tirar esta inibição terrível é bem-vindo. Podemos conversar sobre os capítulos que li. A análise do livro durou cerca de 30 minutos. Ao término, ela fez menção de sair, mas Marcondes pediu que ficasse mais um pouco, para poder falar mais alguma coisa sobre o livro. Você está com pressa? Na semana passada você saiu muito rapidamente. Desculpe, foi por causa de um compromisso, mentiu. Então sente-se mais um pouco. Não estragarei o prazer da leitura que você está fazendo. Apenas quero dirigi-la um pouco mais. O terapeuta ficou cerca de 10 minutos discorrendo sobre o livro e depois, sem tempo para que Lucélia pudesse pensar em sair, perguntou-lhe: Você costuma ir com amigos tomar uma cerveja, um chope? Com a minha timidez não dá certo. Às vezes saio com uma amiga até uma choperia não muito longe da faculdade. Já é um bom começo. E como você é jovem, bonita e muito simpática, não vai demorar para ter 2 ou 3 rapazes doidinhos por você. É milagre, Marcondes. Você não precisa de milagre. Basta sorrir como sorriu agora e qualquer rapaz cairá de joelhos. Não fale assim.
disse Lucélia, sorrindo mais uma vez. Eu não disse? Se você sorrir novamente, eu é que vou cair de joelhos. Lucélia estava feliz. Nunca alguém lhe falara como Marcondes. Não lhe passava pela cabeça que ele estava sendo apenas um tubo de ensaio para a experiência dele. Durante toda a sua juventude, ela quisera que alguém tivesse exatamente uma conversa como aquela com ela. Isso fez com que se abrisse mais e se tornasse perigosamente espontânea diante das reais intenções do seu interlocutor. Depois de alguns minutos de conversa, Marcondes, fingindo naturalidade, perguntou-lhe: já que estivemos falando até agora de bate-papos agradáveis, por que não vamos até uma cervejaria aqui perto e continuamos a nossa conversa por lá? Lucélia já estava envolvida demais naquele diálogo bem preparado por Marcondes, de modo que, sem pensar, respondeu alegremente: e por que não? Eu já sabia que você é um excelente analista, mas não tinha conhecimento de que é também bom de prosa. Na cervejaria, aos poucos, Marcondes foi levando a conversa para o terreno do amor, e Lucélia, gostando do tema, ofereceu terreno para o seu ingresso. Dora mudara um pouco a sua maneira de falar com Marcondes, depois da desconfiança que surgira diante do papel encontrado na escrivaninha do marido, e ao verificar que tudo não passara de equívoco, sentira certo sentimento de culpa. Nesse dia, ela foi mais amável e prestativa do que estava sendo ultimamente. Após o esfriamento das relações conjugais entre ambos, já estava em recebê-lo melhor à noite, quando notou sobre a escrivaninha um boleto bancário. Pegou e viu que era para o pagamento da prestação do carro que vencia naquele dia. Para não pagar multa, resolveu ir até o consultório de Marcondes, onde informaria sobre o ocorrido e dali eles poderiam fazer o pagamento. Trocou-se e foi à procura do marido. Chegando ao prédio onde funcionavam consultórios médicos e psicológicos, o porteiro informou-a de que Marcondes havia saído com uma jovem. E você sabe quem ela é? Deve ser uma das pacientes, pois ela vem sempre aqui. Eu estou precisando falar urgentemente com ele. Você não sabe para onde ele foi? Ele não disse. Apenas me orientou dizendo que se chegasse alguém procurando era para ligar em seu celular. Fingindo tranquilidade, Dora agradeceu e saiu, onde pôde ter se metido Marcondes com uma paciente. Terapia não é feita entre as quatro paredes de um consultório? Então por que saiu com a paciente? Será que a jovem, aquela tal de Lucélia, cujo nome estava na folha de papel? Ah, meu Deus, só me faltava esta. Marcondes pode estar me traindo com essa rapariga. Não, não pode ser. Por que ele faria isso? Espere um pouco. Por que ele se tornou tão frio comigo? Por que quase não conversa? Até a relação com Bia ele não tem mais demonstrado o afeto que antes lhe dedicava. Não quero acreditar, mas posso mesmo estar sendo traída. Tenho de esclarecer isso. Assim que ele chegar, vou lhe fazer a pergunta fatídica. Marcondes, você está me traindo? Não, não pode ser assim. É claro que ele vai dizer que não. Tenho que ser mais racional. Preciso preparar um plano para ele cair como patinho. Assim pensando, Dora teve uma ideia inesperada. Iria telefonar-lhe, como se não soubesse que ele estava fora do consultório. Em meio à conversa, que esquentava cada minuto, o celular dele tocou. Marcondes, verificando que era a esposa, quis ignorar, mas pensando que poderia ser algo grave, resolveu atender. Oi, tudo bem? Dora, fingindo muita tranquilidade, respondeu: tudo bem. Estou ligando porque você deixou em casa o boleto para pagamento da prestação do carro. Que cabeça! Como fui me esquecer? Não faz mal. Estou chegando no prédio do seu consultório. Poderemos ir pagar a prestação e depois voltarmos para casa. Marcondes gelou. O que fazer? Buscando rapidamente alguma ideia, respondeu: não saia daí. Vou na farmácia e já volto. Farmácia? Ou você está com a moça do bilhete? Vou lhe explicar tudo daqui a pouco. Assim falando, desligou o celular e olhou preocupado para Lucélia, que sem entender nada perguntou: o que está acontecendo? É minha filha que não está passando bem. Tenho de ir à farmácia comprar algum bom analgésico. Desculpe, Lucélia, eu não contava com este transtorno. Prometo-lhe que na próxima semana viremos tranquilamente até aqui, ou mesmo antes. Eu ligo para você, está bem? Claro, vamos. Vá cuidar da sua filha, eu entendo. Marcondes leu nas entrelinhas uma queixa de Lucélia, que ficara em segundo plano.
mas naquele momento não poderia fazer nada. A situação era muito difícil. Pediu mais uma vez desculpas e prometeu ligar no dia seguinte para marcar novo encontro. Durante o trajeto até o prédio do consultório, ele foi pensando no que diria a esposa. Tão preocupado estava se esqueceu de passar na farmácia para comprar o remédio, pois decidira dizer que ele estava com enxaqueca. Ao ver a esposa, disse: "Desculpe por fazê-la esperar. Fui até a farmácia porque estou com uma enxaqueca insuportável." "Enxaqueca? Você nunca teve isso? Eu sei. Também estou preocupado, mas agora a única coisa que posso fazer é cuidar desse problema." "O que você comprou na farmácia?" "Pois é, não comprei nada." "Não estou entendendo. Ele só tinha analgésicos comuns, mas a minha dor é tão forte que preciso de algo especial." "Em que farmácia você foi?" "A 2 quadras daqui." "Então vamos lá para ver o que você pode tomar." Não, ali não há nada. Precisamos procurar outra drogaria." "Marcondes, você está lívido. Afinal, o que está acontecendo?" "Já lhe disse, Dora, enxaqueca das bravas. Só isso? E você acha pouco?" "Não foi o que quis dizer. O porteiro do prédio me falou que você saiu com uma moça." "É verdade." "A enxaqueca é por causa dela?" "O que é isso, Dora?" "É uma paciente. Terminada a sessão, ela saiu comigo e em seguida foi para a sua casa e eu à farmácia." "E a tal de Lucélia, não é?" "Lucélia?" "Sim, a garota do bilhete." "Que bilhete, Dora?" "Eu já lhe disse que anotei aquele nome porque precisava dar-lhe uma orientação." "E também para Dona Estela, de 70 anos?" "Você tem boa memória." "Deixe de palhaçada, Marcondes. Aonde você foi com a sirigaita?" "Dora, a minha dor de cabeça está terrível e você acha de ter crise de ciúme justamente agora. Vamos deixar para conversar depois. As pessoas já estão olhando esquisito para nós. Você quer arruinar a minha profissão." "Está bem, discutiremos em casa. Mas antes vamos à mesma drogaria em que você esteve, porque quem está com enxaqueca agora sou eu." Marcondes quis convencer Dora a procurar em outra drogaria, mas não conseguiu. Ela queria que ele voltasse àquela em que não encontrara o medicamento que estava procurando. Na verdade, ela queria checar se de fato ele estivera naquele local. Completamente aturdido, ele a acompanhou. Lá chegando, ela perguntou: "Quem foi que o atendeu?" Responderam que, se ele não havia estado lá. Bem, ele deu uma rápida olhada nos atendentes e retrucou: "Quem me atendeu foi um rapaz." "Sim, mas qual?" "Aquele." "Não, acho que foi aquele outro." "Dora, não me lembro." A enxaqueca não deixou que eu me fixasse na fisionomia do atendente. "Bem, eu estou vendo 3 rapazes. Um é moreno, outro é baixo e louro, o terceiro moreno escuro. Acho que dá para você identificar, não?" "Já lhe disse. Não gravei a fisionomia." "Tudo bem. O moreno está livre no balcão. Vamos falar com ele." Dora externamente aparentava calma. Entretanto, a sua voz expressava por entre os dentes, denotava a raiva e a impaciência que a corroiam por dentro. Dirigindo-se ao balcão e quase puxando Marcondes pelo braço, perguntou ao rapaz: "Foi você que atendeu meu marido há poucos minutos?" "Não, senhora. Deve ter sido alguns dos meus colegas. Quer que eu verifique?" "Não, não é necessário. Ele está com uma enxaqueca terrível e veio buscar um analgésico, mas não quer dos comuns. É necessário um muito forte, pois a dor de cabeça não está cedendo de modo algum. A pessoa que o atendeu disse que vocês não têm nada em estoque." "Temos sim. As pessoas que têm vindo aqui na mesma situação do seu marido, eu tenho aconselhado este aqui." E pegou uma caixinha na prateleira. "Você só tem este?" "Tenho mais 4, de outros laboratórios, mas este tem dado excelentes resultados. Assim dizem aqueles que o experimentam." Virando-se para o marido, Dora perguntou com ar de sarcasmo: "O que você acha, Marcondes?" "Bem, eu fico com ele." O atendente ainda o aconselhou, dizendo: "É melhor o senhor procurar um médico. Nunca se sabe qual é a causa da enxaqueca, não é mesmo? E sem receita, não poderei vender-lhe outra caixa." A volta para casa foi feita sob um silêncio tão grande que ele notava a tempestade que viria em seguida. Dora parecia uma panela de pressão prestes a explodir, ao passo que Marcondes, acuado, pensava o que poderia lhe dizer para convencê-la de que fora mesmo à drogaria em busca de analgésico. Tudo conspirava contra ele. Em sua vida, nunca acontecera algo semelhante. Ele não imaginava que Dora fosse capaz de agir da maneira como se comportara naquela tarde. E agora,
Fazer o quê? Lucélia voltou para casa completamente aborrecida. Jamais iria imaginar que aquele encontro terminasse de modo tão decepcionante. No caminho, a sua fantasia fora posta em ação. Ela se via nos braços de Marcondes aos beijos com que tanto vinha sonhando. O clima parecia perfeito. O momento finalmente chegara e, de repente, tudo foi por água abaixo. O que pode fazer um celular? Pensou desanimada. Com esse pensamento, ela se lembrou de que ouvira alguma coisa, pois o som do celular estava um pouco alto. Parecia-lhe que alguém havia lhe perguntado se ele estava com a moça do bilhete. Marcondes disfarçara, mas ficou claro para ela do que não se tratava de problema com a filha, e sim com alguma outra jovem. Afinal, quem seria a moça do bilhete? E só deixou ainda mais frustrada. Quer dizer que ele não tem nenhum interesse particular por mim. A qualquer paciente que lhe chame a atenção, ele deve emprestar um livro para depois levar uma choperia em seguida para algum motel. Ele queria apenas conquistar-me para posteriormente partir na direção de outra garota qualquer. Que baixeza, que falta de respeito. Como me deixei enganar assim? Além de tudo, ele se aproveitou do meu problema para me persuadir a sair com ele. Eu posso ser tímida, mas não sou boba. Ele vai ouvir umas boas na próxima sessão antes de eu dizer que a terapia está encerrada. Em casa, mal fechou a porta. Dora quis saber o que de fato ocorrera. E então, você vai me dizer onde estava depois que saiu do consultório com a moça do bilhete? Dora, eu juro que não existe nenhuma moça do bilhete. Eu saí como acontece quando deixo o consultório após o atendimento. É comum o elevador demorar e acabarmos por nos encontrar. Na rua, cada qual seguiu seu rumo. Qual é o problema? Tudo bem, digamos que seja verdade, mas para onde você seguiu depois de ter se despedido dela? Fui à farmácia? Com Papai Noel e carregando um coelho de Páscoa no colo? Está bem, Dora, eu me rendo. Não fui à farmácia. E para onde você foi? Marcondes tentou arquitetar alguma história e depois de algum silêncio falou. Eu estava mesmo com enxaqueca. Mas em vez de ir à farmácia, resolvi tomar uma cerveja e esfriar a cabeça. E desde quando cerveja cura enxaqueca? Dora, acredite, eu estou um tanto deprimido, daí a enxaqueca eu ter procurado me distrair um pouco. Foi por essa razão que acabei me esquecendo de levar o boleto. Aliás, nós voltamos para casa e acabamos não fazendo o pagamento. Mais importante, que isso é a nossa situação. O boleto eu pago amanhã. Quero apenas saber com quem você estava na cervejaria. Com ninguém? Mesmo que eu quisesse, não teria condições de ficar papeando com alguém. A dor de cabeça estava muito forte. Eu ouvi uma voz feminina logo que você atendeu o telefone. Ouviu mesmo? Havia 2 rapazes com 2 moças logo atrás de mim na outra mesa. Mas se tudo isso é verdade, por que não me contou logo? Fiquei com vergonha. Vergonha? Eu não sabia o que você poderia pensar, afinal sou um terapeuta. Um terapeuta que precisa de álcool para se tranquilizar? Você recomenda a mesma coisa aos seus pacientes? Está vendo? Era isso que eu temia. Está bem, desculpe, mas ainda quero saber por que você está deprimido. Talvez seja a crise da meia-idade. Marcondes, só para encerrar a conversa, você costuma ir beber na cervejaria sempre que tem problemas? Não, Dora. Aliás, não é sempre que tenho problemas. No entanto, para me distrair, algumas vezes vou sim. Da última vez bati um bom papo com o Nélio, ex-colega da faculdade, eu já lhe disse. É verdade. Mas calma e tendo engolido a explicação de Marcondes, Dora mudou o tom de voz e disse, encerrando aquela conversa constrangedora. Está bem, mas por favor, diga-me sempre a verdade. Tudo isso não teria acontecido se você não tivesse mentido. Embora seja um profissional respeitado, agiu como uma criança acuada, que procura uma desculpa qualquer para um erro. Nisso você tem toda a razão. Peço-lhe desculpa. Por outro lado, confie mais em mim. A desconfiança dilacera os relacionamentos. Farei isso. Peço-lhe, entretanto, que não faça da bebida uma tábua de salvação. O alcoolismo pode começar aí. Eu vou me lembrar dessas palavras. O diálogo encerrou-se e Marcondes conseguiu safar-se das consequências desastrosas de sua conduta repreensível. Faltava, porém, o encontro com Lucélia. Gaspar, por um lado, estava satisfeito. Em seu plano,
Ele queria que Dora tivesse visto Marcondes abraçado com Lucélia. Isso não acontecera. Por outro, passaria a semana a instigar ideias malévolas na mente da moça, a fim de que algum prejuízo sério sobrasse para o analista. Marcondes ficou pensando se Lucélia teria desconfiado de alguma coisa. Será que ela desconfiou de alguma coisa? Não. A moça é muito ingênua para desconfiar de algo. Basta que eu ligue para ela e tudo voltará ao ponto de partida. O restante depende apenas do meu poder de fogo. Vou ligar tranquilamente e marcar novo encontro. Vai ser fácil. Ela já está caidinha por mim. 2 dias depois ele fez a ligação. Alô? É Lucélia? Sim. Aqui é o Marcondes, o seu terapeuta. Hã? Em primeiro lugar, quero pedir-lhe encarecidamente desculpas pelo ocorrido anteontem. Fiquei muito aborrecido com o incidente, mas precisava ir ter com a minha filha. Ela estava com febre alta, enxaqueca, enfim, o caso poderia ter sido mais grave, não fosse o pronto atendimento que lhe providenciei. Entendo. O meu grande interesse naquele encontro era mais do que uma simples cerveja ou uma conversa agradável. Eu queria, na prática, ajudá-la a libertar-se do problema que você me apresentou na psicoterapia. Deve ser muito triste alguém ficar engessado numa timidez que não lhe permite estabelecer contato com outras pessoas. E você tem tudo para sair dessa situação. É inteligente, simpática, tem uma conversa agradável, enfim, pode muito bem se tornar uma pessoa comunicativa como qualquer outra. Como eu sou do tipo extrovertido, sempre que vejo alguém com dificuldade para se expressar, procuro ajudar. Imagine se eu não faria isso por você, que é minha paciente. Enquanto Marcondes falava, buscando colocar emotividade em suas palavras, Lucélia ia reconsiderando tudo o que decidira anteriormente. Afinal, parecia-lhe que ele realmente estava interessado apenas na solução do seu problema. O encontro soava-lhe como inocente e puro, não mais como lascivo e imoral. Afinal, ela não desejava mais nada com ele a não ser ajuda profissional. Portanto, talvez devesse dar-lhe ainda um crédito. Prosseguindo a análise, quando ele lhe perguntou se não ficara aborrecida com a interrupção da conversa, ela respondeu: Não, Marcondes. Para dizer a verdade, penso que foi até bom que isso tenha ocorrido. Como assim? Não acho que seja ético da sua parte encontrar-se com uma paciente num bar. Sei que você fez isso com boas intenções, como acabou de me dizer, mas penso que o lugar apropriado para ajudar o paciente é no consultório. A resposta de Lucélia foi um jato de água fria em Marcondes. Quer dizer que ela não estava mais interessada em sair com ele? O que dera naquela garota tímida que se mostrava agora tão assertiva? Não entendi bem. Você acha antiética uma boa prosa num bar? Ali, Lucélia, eu não a vejo como paciente, mas apenas como uma boa amiga, alguém a quem eu possa ajudar de maneira prática, mostrando-lhe como agir em sociedade. Peço-lhe desculpas, Marcondes, mas creio que ser muito difícil a amizade entre um homem casado e uma mulher solteira. O que pode pensar sua esposa se vier a vê-lo tomando uma cerveja comigo? E o que poderá pensar de mim? Não sei, Lucélia. Acho apenas que não devemos nos preocupar tanto com o que pensam os outros ao nosso respeito. Concordo, mas esta é uma situação peculiar. Se você me apresentasse a sua esposa, sua filha, e nos sentássemos os 4 para uma conversa, creio que se tornaria uma situação insuspeita. Inclusive, eu poderia levar alguma amiga, o que seria ainda melhor para o meu treino de sociabilidade, não acha? Marcondes não encontrava resposta, pois agora ela estragara de vez com as suas reais intenções. Contrariado, achou melhor encerrar o diálogo, que já se tornava um debate e ele não sabia onde poderia chegar. Lucélia, eu só liguei para me desculpar. Quanto à minha conduta antiética, creio que não existiu, dado que estávamos no bar apenas como conhecidos, pois segundo você não podemos ser amigos, e a minha intenção era apenas ajudá-la numa espécie de sessão extraconsultório, mas respeito suas considerações. Façamos o seguinte, você leva tudo isso para a próxima sessão para analisarmos o que acha. Vencida pelas supostas boas intenções de Marcondes, Lucélia concordou, desistindo de pôr fim à terapia. O incidente desagradável da última terça-feira iria render outras apreciações. No fim, Gaspar ainda estava com possibilidade de vitória nessa guerra ininterrupta contra Marcondes.
A obsessão poderia lhe render frutos apodrecidos que seu desafeto deveria colher. Capítulo 13. Crise existencial. O tempo seguia sem novidades para Ivete. No trabalho continuava a mesma executiva, competente e comprometida, que alçava com a sua equipe por meio dela as metas estabelecidas, superando-as com certa frequência. No tocante à vida pessoal, prosseguia com o mesmo viver celibatário, convicta de que não desejava partilhar sua existência com nenhuma outra pessoa. Já se habituara a uma vida quase monástica e se sentia bem, pois não gostava de ostentar luxo, nem de se escravizar às últimas tendências da moda. Também não acompanhava o consumismo desenfreado em que mulheres e homens costumam naufragar. Tinha uma boa poupança no banco e já fizera um bom tempo um seguro de complementação da aposentadoria, de modo que se sentia tranquila financeiramente. Quanto à saúde, permanecia estável. Enfim, aparentemente não tinha do que se queixar. Entretanto, se buscara a psicoterapia era porque se achava um tanto fria e procurava extravasar mais emoções e sentimentos autênticos, pois se via exageradamente racional, como ela dizia. Contudo, ultimamente algo mais a perturbava, além da desconfiança em relação ao caráter do seu analista. Vinha sentindo o vazio na alma que nunca notara antes. Não sabia bem o que era, mas a afligia levava a um estado de tristeza que toldava seus dias. O cotidiano parecia-lhe mecânico, insípido, sem nenhum colorido, e a vida figurava-lhe sem sentido, sem significado. Aquilo estava pesando em seu íntimo. Ainda nada dissera ao terapeuta, pois queria antes ter certeza a respeito desse sentimento que nunca experimentara. Para tanto, pensou em buscar auxílio em algum livro que talvez pudesse esclarecê-la. Numa tarde, após o trabalho, foi até uma livraria e começou a folhear diversos livros, mas não encontrou nada que a satisfizesse. Todavia, ao abrir casualmente uma das obras em inglês, deparou com um livro, O Homem à Procura de Si Mesmo. Abrindo, leu um pequeno texto que se encaixava exatamente no âmago do seu problema. Afirmava textualmente: pode surpreender que eu diga, baseado em minha prática profissional, assim como na de meus colegas psicólogos e psiquiatras, que o problema fundamental do homem em meados do século XX é o vazio. A palavra vazio chocou-a. Então quer dizer que em pleno século XX o ser humano já sentia a dor do vazio interior assim como eu? Se isso não me consola, pelo menos me instiga a procurar uma saída. A sensação de vazio provém, em geral, da ideia de incapacidade para fazer algo de eficaz a respeito da própria vida e do mundo em que vivemos. Fazendo um retrospecto do seu passado recente, Ivete notava que aquela afirmação se encaixava plenamente em sua vida. Era verdade que ela se tornara uma profissional competente, mas o que fazia na empresa não a satisfazia. Ela não sentiu o colorido das emoções em seu coração. A apatia e a falta de emoções são defesas contra a ansiedade. Quando alguém continuamente se defronta com um perigo que é capaz de vencer, sua linha final de defesa é evitar a sensação de perigo. Então, a falta de emoções, motivado pelo qual procurar a terapia, era consequência da ansiedade? Realmente ela se julgava muito ansiosa. Isso fora colocado e discutido na análise. Ela sentia-se angustiada em relação ao passado e ansiosa em relação ao futuro. Como resultado, não conseguia viver o presente em sua plenitude. Outros temas eram abordados no livro, como a autoconsciência, a experiência do próprio corpo e sentimentos e a coragem para ser autêntico. As reflexões foram tão importantes que em menos de 10 dias ela havia terminado a leitura do livro. Nesse momento, levou para as sessões os resultados de tudo o que assimilara e as conclusões a que chegara. Isso ajudou muito, de modo que buscou outras obras que lhe permitissem uma reflexão mais precisa sobre a sua existência. Marcondes chegou a sugerir-lhe o empréstimo de um livro, mas ela recusou, dizendo que preferia partir sozinha em busca de leituras que a auxiliassem a resolver as suas próprias questões existenciais. Na sua pesquisa, acabou encontrando o livro que achou muito interessante, Eu e Tu, de Martin Buber, considerado um filósofo existencialista por alguns pesquisadores
e um pensador religioso, por outros. Ao folheá-lo, Ivete notou que a leitura não era fácil. Alguns trechos pareciam obscuros, mas, sobretudo, chamou-lhe a atenção um pensamento inserido na terceira parte da obra. Na medida em que tu sondas a vida das coisas e a natureza da relatividade, chegas até o insolúvel. Se negas a vida das coisas e da relatividade, deparas com nada. Se santificas a vida, encontras o Deus vivo. Se santificas a vida, encontras o Deus vivo. Penso que aqui está a resposta para a angústia, a ansiedade e o vazio que venho sentindo diante da minha existência. Apesar de frequentar regularmente a igreja, assistindo às missas, confessando-me e comungando, parece que eu faço de modo um tanto frio e automático. Caí numa espécie de formalismo religioso, distanciando-me com isso de Deus. Na verdade, assim me conduzindo, não estou santificando a vida. Como consequência, não estou encontrando o Deus vivo. Disso tudo só pode resultar o vazio que incita em meu interior. Agora já conheço o porquê da ansiedade e da angústia que me sufocam. Resta elaborar um plano para sair dessa situação. Ivete resolveu criar um plano de modificação existencial que, seguido à risca, iria fazê-la encontrar o Deus vivo. Já começo a colocar emoções e sentimentos nobres em minha vida, após um bom tempo de terapia, pensou. Isso me possibilita o encontro entre o eu e o tu. O que me falta agora é o encontro com Deus, o tu eterno, que me preenche a vida e lhe dá o verdadeiro significado. No entanto, como ela poderia agir para concretizar as conclusões a que chegara? Que plano poderia ser elaborado a fim de modificar toda a sua vida? Isso não lhe estava ainda claro. No entanto, uma ideia e um desejo começaram a brotar no seu íntimo, pequeninos de início, mas que foram tomando forma à medida que os dias foram passando. Inicialmente, pareceu-lhe absurda aquela ideia, inexequível aquele desejo, mas nada deixou transparecer na terapia. O que ela fora fazer lá já estava dando frutos. O que ela pretendia ultrapassava o alcance da análise. A primeira decisão foi encerrar a terapia, a segunda, ir até o mosteiro conversar com Madre Teresa e abrir-lhe o coração, dizendo-lhe do desejo sincero que ardia em seu peito. Quis, porém, esperar pelo menos um mês, a fim de saber com certeza se aquilo que lhe passava pela mente era fruto de uma fantasia imatura e irrealista, ou se, pelo contrário, era o resultado de uma convicção madura e irresistível. Nesse meio tempo, conversou com Marcondes sobre a sua decisão de encerrar o processo terapêutico. Você não acha que está fugindo de algum problema crucial que está vindo à tona? Não, Marcondes, respondeu com segurança. Eu tenho certeza de que já oferi todos os benefícios que a terapia poderia me oferecer. Agora cabe a mim, amparada e fortalecida, retomar o fluxo da existência, construir do meu próprio caminho, como você costuma dizer. Marcondes levou um choque. Gaspar, que a tudo assistia, aproveitou para soprar-lhe ideias desbaratadas. E aí, companheiro, vai deixar tudo acabar assim? E o seu plano de conquista vai por água abaixo? Sua amada vai embora e você fica de braços cruzados. Chegou o momento. Ponha o seu coração para fora. Abra-se, Marcondes. Diga-lhe que a ama e adora, que não pode viver sem ela. Olha nos olhos e diga-lhe que a sua vida não tem sentido sem a sua presença mágica. Vamos, não espere mais, é agora ou nunca. Se a decisão de Ivete o pegou de surpresa, as palavras diretas de Gaspar o deixaram confuso. Quanto ao fim da terapia, não era algo impensável. A paciente já conquistara de fato um nível de maturidade que bem poderia continuar na sua vida, resolvendo por si mesmo os problemas que lhe adviessem. Mas o atrativo sexual que a sua pessoa significava para ele não poderia ter um fim tão melancólico. Era preciso pôr mãos à obra. Não se tratava mais de uma simples conquista, afeição juvenil, mais de uma paixão que brotara um dia e que agora explodia com todas as consequências nefastas que a acompanhavam. Achando imprudente atirar-se nos braços da paciente, resolveu segurar-se e pensar melhor, a fim de arquitetar um plano que lhe desse a satisfação de perpetrar a sua conquista amorosa. Ivete, não acho descabida a sua decisão, apenas a julgo precipitada, quero fazer-lhe uma proposta. Pois não, espere até o fim do mês,
São apenas 3 semanas. Se você estiver usando o mecanismo de fuga, ficaremos sabendo e trabalharemos o que há por trás. Caso seja realmente uma decisão madura, você terá alta e os meus desejos sinceros de uma vida feliz. Ivete achou racional a proposição do analista e aceitou-a, estando convicta de que realmente ela sofrera ao máximo que a terapia poderia lhe oferecer. Só não lhe ocorreu naquele momento que havia, sob a aparência de racionalidade, a tentativa de dar mais tempo a Marcondes para empreender uma última arrancada rumo à conquista final. Madre Teresa fazia suas orações na capela do convento, quando lhe foi anunciada a visita de Ivete. Deveria ser algo grave, pois habitualmente ela combinava antes o melhor dia e horário mais adequado para ir ter com a superiora das Carmelitas. Encerrou às pressas e foi até a sala de recepção de visitas. Boa tarde, Ivete. Aqui devo a honra da sua visita inesperada. Desculpe, madre. Sei que deveria ter ligado antes, confesso, porém, que estou ansiosa em relação à decisão que tomei e que precisa da sua aprovação. Estou sempre atenta ao que lhe vai na alma. Pode dizer, minha filha. Não sei muito bem como expressar-me, mas tentarei pôr em ordem os meus pensamentos. Ultimamente, madre, tenho vivido o que se chama hoje de crise existencial. Aliás, foi por esse motivo que iniciei a terapia. No início, o que me preocupava era o fato de ser muito racional, chegando a tornar-me fria mesmo, quase calculista. Notei que havia necessidade de dar colorido à minha vida, por meio da expressão adequada das emoções e dos sentimentos. A duras penas consegui mudar. Hoje na empresa sou muito diferente do que era há 2 anos. Tornei-me aberta às ideias diferentes das minhas, sou sorridente, presto mais atenção às dificuldades dos outros, sem perder a razão e a lógica na tomada de decisões. Já me falaram mais de uma vez da transformação que ocorreu comigo. Fiquei até chocada com a imagem que tinham ao meu respeito. Mas, felizmente, agora a imagem de uma executiva competente, comprometida e, ao mesmo tempo, afável, cordial, interessada em ajudar na resolução dos problemas alheios. Creio que nem preciso mais continuar fazendo análise. Já disse isso ao analista e combinamos de esperar um pouco mais, quando então terei alta. Fico feliz em ouvir tudo isso, Ivete. Sei que você passou por momentos difíceis, mas noto agora que conseguiu superar os problemas que a afligiam. É verdade. Entretanto, de uns tempos para cá, passei a sentir um vazio muito grande em meu coração. A vida parecia não fazer muito sentido e até o trabalho perdeu muito seu significado. Desconfiada que estava das atitudes do meu analista, não levei essa queixa para a terapia. Busquei resolver por mim mesma o problema que me afligia. Contudo, estava muito difícil achar uma saída, encontrar uma solução. Foi quando resolvi buscar auxílio em um livro. Um psicólogo humanista conseguiu dar-me ajuda inicial. Percebi com a leitura do livro que esse vazio é comum a muitas pessoas, mas entendi também que não devemos cruzar os braços porque outros estão sofrendo como nós. O autor conclui que a liberdade, a responsabilidade, a coragem, o amor e a integridade interior são as qualidades ideais de todo ser humano. É verdade que nunca conseguimos realizá-las plenamente, mas constituem as metas psicológicas que dão significado ao movimento para a integração de cada um de nós. Ao ler isso, verifiquei que eu estava de acordo com a minha própria existência e tinha a ver, inclusive, com o motivo de estar fazendo análise. Essa leitura foi muito boa, mas eu precisava ainda de algo que transcendesse a dimensão terrena da minha existência. Ivete olhava Madre Teresa nos olhos enquanto discorria sobre as suas descobertas. Agora, quando estava prestes a dizer pela primeira vez a outra pessoa a respeito da sua decisão, lágrimas começaram a escorrer de sua face. A superiora do convento a observava atenta e compassiva. A frase que me tocou a mente e o coração foi esta: se santificas a vida, encontras o Deus vivo. Esta é uma verdade que não podemos esquecer, Ivete. Se a seguirmos de fato, poderemos viver na plenitude existencial. Depois de algum tempo de mútua reflexão, Madre Teresa perguntou interessada: e como você pretende santificar sua vida? Ivete pareceu recolher-se internamente, silenciou por alguns segundos e depois fixou-se nos olhos da superiora e disse convicta: eu quero ingressar na vida religiosa.
Madre Teresa não perdeu a serenidade. Tomou as mãos de Ivete entre as suas e disse sinceramente: essa é uma decisão que me enche de alegria, Ivete, mas é uma resolução para toda a vida. Não pode ser tomada em meio à crise existencial e ser modificada nas amenidades do amanhã. Eu sei, madre, e é por essa razão que venho pedir sua orientação. Refletindo por alguns segundos, como a pedir ajuda ao plano espiritual, Madre Teresa continuou: e você fez muito bem. Tenho em muitos anos de minha vida dedicada a Deus, orientado muitas jovens e pessoas de mais idade. Nesse meio tempo, algumas delas entraram para o convento, outras, a maior parte, continuaram os afazeres do cotidiano, amando a Deus e servindo aos homens em seus próprios lares. A vida religiosa não é fácil, exige muitos e ingentes sacrifícios. O convento é um pequeno mundo por onde transitam os mesmos problemas que existem lá fora. Não se trata de uma campânula ou de um refúgio contra os perigos da cidade dos homens, como falava o grande Santo Agostinho. Daí a necessidade de se cultivar o amor a Deus, sem o esquecimento dos homens, por quem sempre rogamos. Daí também a necessidade imperiosa de se cultivar um conjunto de virtudes, a começar pela humildade, obediência, paciência e tolerância. Sei, madre, que não deve ser fácil. Tive o privilégio nesses últimos anos de estar diante da Senhora ouvindo muitas lições, que sempre me foram de importância fundamental para o contato com Deus e com o mundo. No entanto, sinto bem dentro da minha alma o desejo puro de consagrar-me a Deus, de tal modo que o mundo nada mais signifique para mim, a não ser como objeto de minhas preces. Noto a sua sinceridade e gostaria muito que você pudesse fazer parte da nossa Santa Ordem. Entretanto, devemos, como se diz, dar tempo ao tempo, a fim de podermos ter certeza de que você tem realmente vocação para a vida religiosa. Quanto tempo devo esperar, madre? Ligarei para você daqui a 2 meses. Conversaremos novamente e eu lhe direi o que fazer. E quais suas recomendações durante esse período? Ore muito. Peça a Deus que lhe dê uma resposta sobre a sua vocação e não deixe de cumprir suas obrigações cotidianas. Continue fazendo seu trabalho da melhor maneira possível. Lembre-se do que nos disse Santa Teresa de Ávila. Se realizarmos o que está a nosso alcance, o que depende de nós, Deus fará com que o continuemos realizando cada dia mais e melhor. Ivete ficou um tanto decepcionada, pois esperava que a prioresa a acolhesse de braços abertos e a introduzisse alegremente no mosteiro. Mas, refletindo melhor em seu apartamento, chegou à conclusão de que ela agira da maneira mais madura possível. Talvez se tratasse apenas de uma crise passageira que, resolvida, poria fim ao desejo de tornar-se freira. Ou, quiçá, fosse apenas um sonho romântico, sem ligação concreta com a realidade. Enfim, Madre Teresa fora precavida e usara de modo exemplar o bom senso que lhe era característico. Desse modo, resolveu seguir os seus conselhos e aguardar os 2 meses que lhe foram impostos. Mais rapidamente do que ela poderia supor, viria a resposta definitiva para sua dúvida.